É hora de abrir a Bíblia. Fala ao meu coração, Senhor. Vamos de palavra de Deus? Chegou o momento da reflexão rápida, mas abençoada. Com aquela vitamina bem forte para você espiritualmente. Uma passagem bastante conhecida, a qual Jó pede perdão a Deus, né? No último capítulo 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Diante de tudo que Jó passou, se tornou uma grande experiência e reconhecimento da grandeza de Deus. E essa passagem nos dá a entender que por mais que seja a provação, por mais que venha as aflições, as rejeições, as dores emocionais, físicas, temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele pode tudo. Ele pode mudar, Ele pode acrescentar, Ele pode fazer. E Jó diz isso com propriedade, com intimidade. Bem sei eu que o Senhor tudo pode. E dentro dessa base do que Jó expressa, essa frase, com o sentido real, a gente começa a perceber o peso que tem um testemunho. Porque falar é fácil, querido, mas Jó aqui tinha evidenciado uma experiência árdua. Aqui no capítulo 42, Jó já passou diante das provações, das enfermidades, das percas. Mas em tudo Jó estava ali em retidão com a fé dele com Deus. E Deus já havia também restituído a vida de Jó em todos os sentidos, seja material, emocional, sentimental, física. Então Jó tinha propriedade, tinha experiência, proximidade com Deus, para dizer sim que Deus poderia todas as coisas. E que nenhum dos seus propósitos, ou seja, dos propósitos de Deus, poderia ser impedido. O que é que Deus está falando com você nessa noite? Que aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele vai fazer, ninguém pode impedir, porque é propósito dEle de fazer. Tudo começa na escolha que Deus faz. E a gente traz a consciência que não é nós que escolhemos Deus, porque não temos esse condicionamento. Mas é Deus que nos escolhe. É Deus que nos capacita. Ele diz: eu te esforço, eu te sustento. Lá em Isaías 41. Ele diz: eu sou. E Jó diz isso com propriedade. E ali diante de Deus ele pede perdão. Mesmo com a sua fé exercitada, mesmo com a sua cumplicidade, mesmo com a sua fidelidade. Ele diz: bem sei, Senhor, que tudo podes. E nos deixa esse grande testemunho de perseverança, de resistência, de fortalecimento. Muitas vezes você tem murmurado por tão pouco. Nada tá bom. Ah, mas tem que ser do seu jeito. E esquece que Deus tem propósito na sua vida. Que Deus nunca vai te abandonar. Agora que Ele também está com os que querem que Ele esteja. O segredo é esse. Os que me buscam de todo o seu coração me acharão. E Deus está falando de cumplicidade, de santificação, de vida com Ele. Tem coisas que a gente não sabe como justificar. Você faz tudo certinho, de repente está tudo errado e você fala: meu Deus. Lá na frente a gente descobre que em tudo Deus tem um propósito. A gente não sabe de nada. Uma coisa é você fazer algo intencionalmente, outra coisa é uma coisa que acontece. E muitas vezes não depende só de você para que haja uma mudança. Em um relacionamento mesmo, conjugal, né? Uma união conjugal, a mudança tem que partir dos dois.
Porque um só não tem como carregar os dois. É dois em uma só carne, duas cabeças. Tem que pensar juntas. E Deus fala que o que Ele une não vai separar. E é por isso que nós voltamos para o propósito de Deus. Eu sei porque a gente está na estrada e tem trabalhado com casais e a gente vê relacionamentos que só encerram depois da morte. Não tem jeito. Sofre e pensa que não vai aguentar, mas só a morte separa. Porque durante, mesmo sofrendo ou não, Deus tinha um propósito ali naquela relação. Mesmo que haja confusões de ideias, dificuldades. É por isso que somos eternos dependentes de Deus. Então faça como Jó. Fale como Jó. Pegue esse exemplo de Jó. E declare diante desse problema que você está passando, diante dessa enfermidade, bem sei eu, Senhor, é sua intimidade com Deus, que o Senhor tudo pode. E vai dar uma tapa com a luva de pelica na cara de Satanás, que está dizendo que não tem mais jeito para o seu filho, não tem mais jeito para a sua família, não tem mais jeito para o seu casamento, não tem mais jeito para a sua saúde. Tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível. Vem, estarei orando por você agora. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Como é maravilhoso, Senhor, poder estar aqui como coluna. Sim, Pai. Orando pelas nações, pelos governantes, por todos aqueles que necessitam nesse exato momento, Senhor, de vitória, de cura, de cumplicidade. Necessitam também, Pai, ser purificados, limpos. Que haja quebra de maldição agora, Pai, em nome de Jesus. Que haja agora, Pai querido, a conscientização espiritual despertada. Que essa pessoa que anda murmurando, pare de murmurar e entenda quais são os teus propósitos. Que o momento que o Senhor está trabalhando é deserto, é difícil, mas vai passar. E que ela passe pela prova glorificando e exaltando o Senhor. Porque muitas vezes passamos por coisas que procuramos também passar. Que é a lei da semeadura, o que eu planto eu vou colher. Mas, no entanto, não reconhecemos as nossas falhas e colocamos todo o peso, a culpa no Senhor. Misericórdia. Mas que nós venhamos entender, Pai, nos examinarmos, para que possamos declarar as tuas maravilhas, as bênçãos do Senhor, que possamos verdadeiramente ser libertos, nascer da água e do Espírito e sermos provados e aprovados para a glória do teu nome. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.